Direito creditório é um termo usado para descrever os direitos de crédito que advêm das relações entre credor e devedor. Ele protege o direito do credor de receber o pagamento do devedor. Ele também inclui o direito de reclamar o pagamento de dívidas devidas e processar o devedor. Além disso, o direito creditório também está relacionado à Lei das Cobranças e à Lei de Execução de Garantias, que regulamenta a cobrança de dívidas. Olá pessoal, tudo bem? Sou Antônio Dias e esse é o canal Concursando. Hoje falaremos um pouco sobre FIDCS, assunto que, embora pareça distante da nossa realidade, faz parte do nosso dia a dia. Ou você não possui uma dívida? Ficou na dúvida? Então fica comigo até o fim e vamos lá! Os fundos de investimento em direitos creditórios, FDICs, são produtos de investimento que aplicam em créditos das empresas. Esses fundos possuem características específicas, como a possibilidade de investimento em um curto período de tempo, possibilidade de diversificação de riscos, liquidez e atratividade de rendimentos. Esses fundos são uma forma interessante de investimento para quem deseja obter rendimentos de curto a médio prazo. Além disso, eles são considerados seguros, pois possuem garantia dos créditos que são aplicados. Os FDICs são adequados para quem deseja diversificar seus investimentos, pois possuem um risco mais baixo do que outras formas de aplicação. Os FDICs são produtos de investimentos que aplicam em créditos que as empresas têm a receber. A operação de cessão de direitos creditórios é um mecanismo utilizado por empresas para obter recursos com rapidez de forma segura, transferindo os direitos de crédito relacionados à cobrança de dívidas para terceiros. Nesse caso, a empresa que deseja obter recursos transfere os direitos creditórios do seu crédito para o tomador do empréstimo, que arcará com a responsabilidade de recebê-lo. Essa operação é bastante comum na área de finanças, pois permite à empresa obter recursos com rapidez e segurança. Além disso, essa operação também é vantajosa para o tomador do empréstimo, pois garante que ele receba o crédito com rapidez e sem riscos. Você alguma vez já precisou antecipar um crédito? Imagine, por exemplo, que você tem um valor a ser restituído de imposto de renda, mas está precisando desse dinheiro o quanto antes. Você poderia antecipar esse valor praticamente em qualquer banco com uma linha de antecipação de restituição de R. Dessa forma você receberia à vista um valor menor do que receberia no futuro, e cedido o direito de receber à instituição. Chamamos esse direito que você cedeu ao banco de direito creditório. O fundo de investimento que compra esse tipo de direito ou títulos que represente créditos dos mais variados setores da economia é chamado de FDIC, ou Fundo de Investimento em Direito Creditório. Os FDICs são fundos de investimento criados para investir em direitos creditórios, como notas promissórias e títulos de crédito. Segundo a Lei nº 11.076, mais de 50% do patrimônio líquido dos FDICs deve ser aplicado em direitos creditórios. Os direitos creditórios têm como característica principal a segurança, pois são instrumentos que garantem o pagamento de dívidas. Esses direitos também permitem que os FDICs obtenham retornos aceitáveis e que sejam protegidos contra riscos de grandes perdas. Dessa forma, os direitos creditórios são um excelente investimento. O restante do patrimônio líquido dos FDICs pode ser investido em títulos públicos e de renda fixa. Esses investimentos de renda fixa possibilitam às empresas obter um fluxo de receita consistente ao longo do tempo. Os títulos públicos comprados por FDIC são títulos que oferecem ao comprador um desconto sobre o valor futuro que será aportado ao longo do tempo. Por exemplo, se um FDIC comprar um título com um desconto de 10%, isso significa que a empresa receberá um valor correspondente a 90% do montante total a ser aportado na data de vencimento. Além disso, esses títulos de renda fixa são emitidos por empresas privadas e possuem datas de vencimento e valores fixos definidos no contrato. Os títulos são investimentos seguros e oferecem aos investidores um fluxo consistente de receita ao longo do tempo. Os FDICs foram autorizados no Brasil pela Resolução nº 2907/2001 do Conselho Monetário Nacional, CMN. Esses fundos são regulamentados pelas instruções CVM-NS 356/2001, FDIC padronizado, e 444/2006, FDIC não padronizado.
Somente investidores qualificados, como bancos, fundos de pensão, seguradoras, entre outros, podem investir em FDICs. Os fundos não padronizados são destinados somente a investidores profissionais e institucionais. Os FDICs podem ser constituídos na forma de condomínios abertos ou fechados, dependendo das características e do objetivo do fundo, bem como do público-alvo. Os condomínios abertos são abertos ao público em geral, enquanto que os fechados são destinados a grupos específicos de investidores. Os FDICs normalmente possuem um prazo de vigência e regras específicas de gestão de riscos. Os direitos creditórios performados são aqueles cuja venda ou prestação de serviço já ocorreu. Por exemplo, as vendas a prazo feitas por um varejista no mês corrente ou as parcelas que uma escola ainda tem a receber dos alunos atualmente matriculados. Esses direitos creditórios são de grande valor para os FDICs, pois lhes fornecem um fluxo de receita consistente e previsível. Além disso, os direitos creditórios performados são seguros, pois as empresas estão obrigadas a honrar seus compromissos de pagamento. Por isso, os FDICs buscam investir principalmente em direitos creditórios performados, pois eles oferecem um bom retorno e seguridade para os investidores. Já os não performados, também conhecidos como a performar, são direitos creditórios decorrentes de vendas ou prestação de serviços que ainda vão acontecer no futuro, ou seja, dependem de prestação ou entrega futura para que sejam exigíveis perante seus devedores. Alguns direitos creditórios são classificados como não padronizados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, pois implicam em riscos maiores ou são mais difíceis de avaliar. Por exemplo, direitos creditórios performados que já estão vencidos e não foram pagos, direitos decorrentes de receitas públicas, direitos cujo montante futuro é incerto quanto à existência e quanto ao montante, e outros direitos creditórios definidos pela Instrução CVM 444-2006. FDICs não padronizados são restritos somente a investidores profissionais e institucionais, pois são considerados mais arriscados. Esses investidores têm experiência e conhecimento necessários para avaliar e controlar os riscos associados aos FDICs não padronizados. Além disso, os FDICs não padronizados possuem regras específicas de gestão de riscos, bem como de administração e distribuição de dividendos, diferentes dos FDICs padronizados. Todo fundo de investimento precisa ser administrado por uma instituição autorizada pela CVM, nos termos da Instrução CVM número 558 de 2015. Além disso, essa instrução prevê que outras instituições autorizadas pelo Bacen, assim como algumas pessoas jurídicas, também podem obter o registro de administrador de carteira de FDICs. Para obter o registro de administrador de carteira, as instituições devem ser devidamente cadastradas na CVM, apresentar os documentos necessários e seguir as regras específicas estabelecidas pela CVM e Bacen. A concessão do registro de administração de carteira é válida por 5 anos e pode ser renovada periodicamente de acordo com as regras da CVM. O administrador de carteira tem a responsabilidade de cumprir as regras e procedimentos previstos para a gestão dos FDICs. O patrimônio de um FDIC pertence ao fundo e não se confunde com o patrimônio do administrador ou dos cotistas. Além disso, ele não é coberto pelo FGC. As cotas de um FDIC podem ter classes diferentes, como sênior e subordinadas. As subordinadas são divididas em mezanino e júnior. O sênior assume menor risco, por isso possui expectativa de lucro menor, e é priorizado no recebimento do dinheiro dos créditos. Em seguida recebem os subordinados, sendo que a júnior se subordina às cotas sênior e às cotas mezanino, se houver. Mas quando o fundo não recebe os valores que esperava receber, são as cotas subordinadas que são afetadas primeiro. Devido ao maior nível de exposição ao risco de inadimplência, pode acontecer de o cotista sênior receber integralmente o que esperavam, e só os cotistas subordinados absorverem os prejuízos. Os FDICs podem ser abertos ou fechados e o regulamento de cada fundo pode estabelecer um público-alvo diferente. A Anbima classifica os FDICs por 4 segmentos principais:
Fomento mercantil são fundos que adquirem direitos creditórios como duplicatas, notas promissórias, cheques etc. que são originados por diversos cedentes, que geralmente atuam como firmas de assessoria financeira, cooperativas de crédito, fomento mercantil e factoring. Financeiro são os que compreendem direitos creditórios originados em operações de crédito imobiliário, crédito consignado, crédito pessoal e financiamento de veículos. Agro, indústria e comércio possui segmento amplo englobando recebíveis originados nos setores de infraestrutura, comercial, corporativo e do agronegócio. Os outros compreendem recebíveis em atraso e do poder público. E ainda existem fundos que adquirem recebíveis de segmentos variados, sem concentração em nenhum deles. A tributação dos FDIC segue as regras dos demais fundos de renda fixa e títulos de renda fixa. Vai de 22,5% até 15% conforme o prazo do investimento, para pessoas físicas e jurídicas. Fundos abertos estão sujeitos ao come-cotas. Lembrando que investidores não residentes são tributados em 15% sobre os rendimentos. Para a gestão de riscos, FDICs possuem alguns gatilhos de segurança como evento de avaliação, como rebaixamento de rating de crédito dos devedores, diminuição das garantias, desenquadramento de garantias adicionais impostas aos devedores, quebra de covenantes. Eventos de liquidação, casos mais severos como renúncia, falência ou liquidação extrajudicial do administrador ou custodiante, aumento do índice de atrasos de pagamentos acima de limite definido, diminuição do patrimônio líquido do fundo abaixo de valor definido, etc. Qualquer recebível pode ser adquirido por um FDIC. Empresas do setor de cartão de créditos utilizam muitos FDIC nas suas operações, escolas e faculdades, até clubes esportivos já descontam recebíveis por meio de FDIC. Bom pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado do assunto e até a próxima.